Sejam bem-vindos. Muito bem. Hoje a gente tem live com a Sônia, nossa terapeuta convidada de hoje. Deixa eu mandar aqui o convite para ela. Tudo bem? Tudo bom? Boa Seja noite. bem-vinda, boa noite. Hoje nós vamos falar, dos 5 pilares da inteligência emocional. Acho super bacana a gente falar desse assunto, porque inteligência emocional é difícil, né? Ou coisa, é um exercício ao longo aí da nossa caminhada. Então seja bem-vinda, Sônia. Espero que a gente aprender um pouquinho mais sobre esses pilares para que a gente possa, ter essa consciência e essa inteligência emocional para lidar com as situações da nossa vida aí. Aí eu gostaria que você se apresentasse para todo mundo. E é isso. Muito bem. Boa noite. Meu nome é Sônia Pargas, eu moro em Imperatriz, no Maranhão. Eu sou terapeuta integrativa especialista só no universo feminino, mas isso também não me impede de atender homens também. Eu trabalho com o método TPM, da criadora e mentora Juliana Souza, um método que foi assim muito e está sendo ainda muito eficaz na minha vida, né? Conhecer esse método foi realmente renascer, foi um renovo para a minha vida, e eu sou especificamente do público feminino, sou formada pela Faculdade de Brasília e já estou nesse movimento aí atendendo muitas mulheres e ajudando elas a saírem das suas próprias prisões. Que maravilha! Eu adoro quando a gente vem com esse assunto, né? Porque querendo ou não, eu acho que a maior procura para terapia hoje, o autoconhecimento, a maioria da porcentagem é feminina, né? E eu acho legal a gente vir trazendo também esses assuntos voltados para o feminino, porque eu acho que de uns anos para cá as mulheres têm feito essas descobertas, a gente tem falado mais, para que até elas mesmas conseguem se livrar, né? Consigam se livrar e entender o que elas estão passando às vezes. E isso é maravilhoso. Então seja bem-vinda, queremos muito aprender com você aqui hoje. E quais são esses aprendizados, esses 5 pilares assim que é fundamental para a gente na nossa vivência aí com inteligência, porque a gente sabe que não é fácil controlar as emoções e como adquirir pelo menos a prática, né, para ir aprendendo, exercitando essa inteligência emocional. Muito bem. Quando eu escolhi esse tema, né, aliás, eu amo trabalhar com esse tema dos 5 pilares da inteligência emocional. Muito se tem ouvido falar sobre inteligência emocional. E aí você disse agora há pouco, nas tuas palavras aí, e no nosso percurso aqui, no decorrer do tema, nós vamos fazer uma troca de uma palavra X aí que você disse. Como você bem falou, você ama falar sobre isso e entende que é propício e necessário, uma vez que principalmente nós mulheres somos mais acometidas aí com ansiedade, com síndrome do pânico, com depressão, porque nós temos uma carga de responsabilidade muito grande, né? Isso já é da mulher mesmo. Nós trazemos para nós mesmas, às vezes, aquelas responsabilidades que não são nossas, mas nós trazemos para nós. Então é preciso ter um olhar cuidadoso para essa mulher. Foi por isso que eu resolvi entrar nessa formação e todos os dias agradeço muito a Deus pela mentora Juliana Souza, por esse método TPM, que tem feito uma diferença gigantesca na minha vida. E hoje, então, nós vamos falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. E o que é bacana aqui é que eu vou trazer aqui as estratégias que é para usarmos mesmo, fazermos uso dessa estratégia e Sim. poder gerenciar. Essa palavra aqui, trocar. Ao invés de controlar, nós vamos gerenciar. A Maravilha. emoção, a emoção, você sabe que ela é o combustível do nosso comportamento, né? É ela que faz esse movimento para que eu realmente possa vir, para que eu possa agir, para que eu possa ter atitudes comportamentais. Tudo advém das nossas emoções. Do acordar ao deitar, nós passamos aí por inúmeras emoções. A raiva, o medo, o nojo, a alegria e por aí vai. É um turbilhão. Agora imagine isso em nós mulheres, que temos todo esse movimento hormonal dentro de nós. Isso ferve
né? Como um fervedouro, né? Concorda comigo? Concordo É. absolutamente. E Totalmente. aí, e as emoções, ao contrário do que muitas pessoas têm falado aí, te controla. Quantas vezes você já ouviu essa palavra? Alguém disse assim, mulher te controla. Que Sim, é isso? Né? Pessoas sim. nos pedindo. O esposo às vezes pede, os filhos pedem, né? Os amigos pedem, o chefe pede. Todo mundo pede que a gente se controle. Mas não dá para controlar. Emoção não é para ser controlada. Emoção é para ser acolhida. Agora, o como eu vou reagir diante dessa emoção? Que comportamento eu vou trazer? Esse sim. Aprendendo a usar a inteligência emocional, aí eu vou conseguir gerenciar tudo isso e vou me comportar de maneira com que, no final do dia, eu não me sinta fracassada, eu não fique triste, eu não fique decepcionada, né, com as minhas próprias atitudes. A emoção é instinto, como eu disse, não dá para controlar, dá para gerenciar. E trazer e quando nós gerenciamos essa emoção, nós conseguimos trazer um comportamento coerente. Não coerente para o outro, mas coerente principalmente para mim. Né? Porque às vezes a gente está sempre buscando a coerência para o meio em que a gente vive, para que o outro pense de nós o melhor possível, para que ninguém comente algo errado de nós, ou vá fazer, enfim, para que algo não venha contrário e nos entristeça diante dos comentários daquilo do que os outros trazem. Mas não é para isso, é para que no final do dia, como eu disse, eu possa respirar tranquila e dizer: hoje eu consegui administrar bem a raiva que eu senti por aquela situação, por aquela pessoa. E aí, diante disso, eu fico muito mais feliz. E diante disso, eu entendo que é possível viver uma vida mais harmoniosa, primeiramente comigo. E tudo isso é possível. Tudo isso é possível. Eu sou fruto do gerenciamento das emoções. É possível porque eu entendo que, através da inteligência emocional, através desse acolhimento próprio, através dessa emoção que eu não reprimo, através de atitudes realmente maduras, mas isso diante de um processo de autoconhecimento, eu digo, nossa, hoje eu fui muito inteligente. Eu consegui administrar as minhas emoções. Por isso que algumas pessoas estão aí brigando por nada no trânsito, se Sim. desentendendo com amigos, com familiares, com o chefe, enfim. Por quê? Porque elas querem controlar. E nós já dissemos isso. Emoção não se controla, gerencia. Para isso, nós vamos trazer a estratégia aqui, ó, muito bacana. E é Com isso. inteligência emocional, eu acolho a emoção e não nego. Uhum. Eu não posso reprimir. Aquilo aconteceu. Estou com raiva agora? Estou com raiva. Estou triste agora? Estou triste. Isso não quer dizer que essa tristeza ela vá se perdurar ao longo do dia. E às vezes até perdura. Porque quando eu não ajo gerenciando ela, ela perdura. Eu, eu fico assim, igual eu te falei que eu sou estressada, aí eu estressei, e se eu segurar, eu fico o dia inteiro remoendo que eu não coloquei pra fora Uhum, aquilo. Então uhum. eu acho que na hora que eu brigo e coloco pra fora, eu me sinto melhor. Então eu sou uma Isso. péssima gerente. Sem dúvidas nenhuma, porque é bom nós entendermos também que muitas doenças que são, vou dar um exemplo bem clássico não, um exemplo claro e concreto para você. Eu atendo uma cliente que vira e mexe ela está fazendo exames, muitos Uhum. exames, e isso acontecia mais no início do processo. Inclusive, quando foi para começar o processo, ela disse, olha, eu não vou, porque eu vou fazer um investimento de R$ 700 no exame de imagem e eu preciso saber. Eu digo, então tudo bem, você vai, faz o exame, recebe o resultado e depois a gente conversa. Quando ela retornou com o exame, não tinha nada. Não tinha nada. Por quê? Porque nós somatizamos, nós trazemos e nós absorvemos, feito uma esponja, tudo quanto é situações ao nosso redor. E isso faz com que a gente se encha.
Se uma esponja está cheia, enquanto você realmente não espremer ela tudo e lavar e tirar toda aquela sujeira, aquele sabão, ela não vai ficar limpa. É preciso você fazer isso. Mas o que a gente faz? A gente absorve, absorve, absorve e simplesmente não libera. E o primeiro ponto é acolher. Então é isso que nós vamos ver agora aqui, nas questões que eu trouxe aqui, nas dicas especial que eu trouxe. E você que está acompanhando aí, que não conhecia ainda, vai aprender hoje os 5 pilares da inteligência emocional. Oi. E o que é a inteligência emocional? É a nossa habilidade de gerir as nossas próprias emoções e utilizar elas a nosso favor. Sim. Aí vamos aqui. Se você está muito chateada com você está com raiva de você porque você há dias está dizendo, eu vou começar a academia. Eu vou começar a fazer atividade física para academia. Eu vou começar segunda, e essa segunda nunca chega. Aí chega um belo dia que você está na sua casa e uma amiga, sei lá, o esposo, alguém fala assim para você, ei, você está comendo demais. E aí você fica com muita raiva, porque alguém está falando, aí você já começa a dizer, e você está me chamando de gorda, não sei o quê. Aí você começa a ficar muito chateada com aquilo. Você quer saber? Hoje eu vou para a academia. Você viu que a raiva que você sentiu, ela foi gerenciada, ela não foi para cima do outro, ela não continuou uma briga, mas ela percebeu e começou a usar essa raiva a favor dela. Sabe o que eu vou fazer? Eu tô com raiva. Com raiva não do fulano, mas com raiva de mim, que todos os dias diga eu vou, e nunca vou. Hoje eu vou. Então você foi impulsionada por aquela emoção que te fez usar ela a teu favor. Sabe quando, eu não sei se você já ouviu uma amiga falar, olha, hoje eu vim pro serviço, hoje eu fiz isso pela força do ódio. A gente usa essa expressão, né? Do ódio para dizer, com muita raiva, mas eu vim. Você tá vendo? Então eu não fui lá e disse, olha, eu não vou mais trabalhar, eu não quero isso. Não, você usou essa emoção a seu favor. Isso talvez não seja totalmente um gerenciamento, mas é para dizer que eu posso gerenciar essas emoções e usar sempre elas a meu favor. Então isso é inteligência emocional, é gerir as nossas próprias emoções. E isso não é fácil, não. Porém, não é impossível. É algo completamente possível, né, de nós fazermos. Agora, oi, pode falar. Não, eu ia perguntar se você acha que é possível, se quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, você acha que é mais fácil gerir e aprender a usar mais a inteligência e essas emoções a nosso favor? Olha só, para que nós possamos usar a nossa inteligência emocional e gerir as nossas emoções, é necessário, antes de tudo, investigar o porquê que eu ajo daquela forma em determinadas situações. Porque tudo aquilo que me faz agir de forma explosiva é porque são gatilhos na minha história, na minha vida. Então eu tenho que saber o porquê daquilo. Então, à medida que eu vou, digamos assim, envelhecendo, mais idade, pelo contrário, se eu não sou uma pessoa que me acolho, eu vou acumulando. Entendi. E aquelas emoções, elas vão vir de outra forma. Entendi. Através até mesmo de, sei lá, um CA. A gente sabe que isso, a ciência também fala, né? As pessoas que são mais alegres e que se acolhem e que nutrem realmente uma conexão maior com o Criador, com relacionamento com as pessoas saudáveis, elas realmente conseguem ser mais tranquilas. Entendi. E olha o que já traz justamente um pouco dentro dessa fala sua aí. Porque quem desenvolve a inteligência emocional constrói relações saudáveis, ela compreende as suas emoções, quem pratica, quem desenvolve. Ela pensa e age de forma consciente e ela faz escolhas conscientes. Isso por quê? Porque para ter inteligência emocional, primeiro eu tenho que ter um olhar para dentro de mim. Uhum. E um olhar que tem que ser acolhedor. Uhum. E entender o porquê das minhas atitudes. E foi isso que eu fui em busca, eu descobri muitas coisas. O porquê que eu acordava triste, porquê que eu acordava zangado. Coisas que são tão, assim, que parece que para o outro é boba, mas que é grande. Exemplo, por exemplo, eu me incomodo de ouvir alguém mastigando, assim, muito próximo de mim. Aquele barulhinho no meu ouvido me incomoda. Isso tinha um porquê, tinha uma razão. Isso e eu a descobri através da terapia. Né? O meu pai se incomodava muito com isso.
e aquilo, porque alguém se incomodou com ele, enfim. Um método que eu trabalho, ele entende que é porque tem uma raiz incomodada e uma raiz com problema. Então, é preciso olhar para essa raiz para poder florescer melhor. Então, é preciso olhar, para desenvolver a inteligência emocional, você tem que ter um olhar investigativo para dentro de você. É muito importante. Aí agora nós vamos trazer os pilares. Eu amo de paixão, amo. Muito bem, então vamos aqui no primeiro pilar. Espera aí, que eu coloquei aqui. O primeiro pilar é o estado de presença. O primeiro pilar é o estado de presença. E o que é isso, Sônia? Quando nós estamos fazendo alguma coisa, seja o que for, desde lavar uma louça, varrer uma casa, nós temos que estar inteiras ali. Antes de começar aqui a live, uma pessoa me ligou, e é uma pessoa importante para mim, e eu sei que quando ela me procura é porque tem algo muito sério que ela precisa. E aí ela disse: o que você está fazendo? Está ocupado? Eu falei: olha, eu estava atendendo uma cliente e agora eu vou entrar numa live, mas eu posso te ajudar depois. Antes de passar pelo processo do autoconhecimento, eu era uma pessoa que tinha dificuldade. Talvez eu me atrasaria aqui, talvez eu ficaria tão preocupada e ansiosa a ponto de nem mesmo participar, porque eu iria ficar preocupada com a outra pessoa, porque alguém, né? Família é família. Enfim, então eu estou aqui agora na live com você e eu estou inteiramente. Isso é estado de presença, porque nós estamos em um lugar e ao mesmo tempo nós queremos fazer uma coisa e ao mesmo tempo estar em vários lugares. E quando isso acontece, eu não consigo ser intensa e nem inteira e nem aproveitar aquilo com qualidade. E aí agora eu te pergunto, e sejam sinceras comigo, você está aqui agora? Mas isso não é legal. Nós somos uma pessoa só. Um corpo não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo. E para estar aqui, eu tenho que estar inteira, corpo, alma e coração. Entendeu? Isso é estado de presença. É o primeiro pilar, o estado de presença. Ótimo. O segundo pilar, acolher, o acolhimento das minhas emoções. Eu acredito que o fato de você ter dito assim, eu estou muito ansiosa, eu já estou preocupada, eu estou aqui, isso já é um acolhimento. Você fala e automaticamente tu, como é que se diz, tu assume essa tua situação aqui. Então, o segundo pilar é o acolhimento. Percebi que eu estou com raiva, que eu estou triste, alegre, sei lá, eu acolho. Eu não reprimo essa emoção. Porque quando eu não acolho, eu deixo ela alojada lá num lugarzinho. Vamos dar um exemplo. Você está muito aborrecida com a tua amiga e ela chega e quer conversar com você. Mas foi algo que talvez ela fez ou não. E aí a colega fala: não, você está bem? Aí você: não, estou bem, estou tranquila. Não, estou bem. Até sorri e disfarça. Mas você está bem? Não, amiga, eu não estou bem nesse momento. Eu estou chateada. Eu vou querer ficar um pouquinho sozinha, mas depois a gente conversa. Então você já acolheu. Olha, isso dá uma tranquilidade aí, ó. Inspira, exala. Aquela pessoa vai até te acolher melhor. Acontece que as pessoas querem que nós estejamos do jeito que elas gostariam que nós estivéssemos. Que nós agíssemos do jeito que ela gostaria que agíssemos. Mas por quê? Porque o meio exige de nós isso o tempo todo. Nós estamos tristes? Não podemos estar tristes. Nós temos que estar alegre o tempo todo. Não existe isso. Não existe alguém alegre o tempo todo e ninguém triste o tempo todo. É preciso se acolher. E quando a gente passa por esse processo de acolhimento, a gente consegue administrar muito melhor isso e a gente consegue lidar com a nossa natureza humana muito melhor do que quando eu reprimo. Isso mesmo, porque tem uma frase de um cientista que fala assim: cuide de você, porque os outros estão ocupados demais cuidando deles.
Então, Olha, estamos sempre preocupados com o outro, com o que o outro vai dizer, com o que o outro vai pensar, com o que o outro vai falar. E isso porque é natural do ser humano. Nós queremos pertencer o tempo todo. A gente nasce e não sabemos ainda se pertencemos. À medida que nós vamos conhecendo as comunidades, familiar, escolar, profissional, nós queremos fazer de tudo para pertencer o tempo todo. E o não pertencer, isso gera em nós uma frustração, uma alegria muito, uma tristeza muito grande, uma decepção muito grande. Por isso a gente diz sempre sim. Sim, sim, sim. É difícil, mas é é verdade. ou melhor, diz não, e é difícil dizer esse não. Mais uma troca aqui. A gente está sempre dizendo sim, porque acha que quando diz não, a gente não pertence. E pertencer nos faz ficar sozinhos. E ninguém quer ficar sozinho. Exato. Por isso a Exato. segunda, mas quando você traz e diz sobre o acolhimento, é justamente sobre isso. É acolher. Ninguém acolhe o outro quando não se acolhe primeiro. Ninguém ama o outro quando não se ama primeiro. É E sobre ainda tem isso. pessoas que dizem assim: ah, eu conheço fulano. Será que você conhece? Antes de conhecer o outro, você se conhece? Isso é É sobre verdade. se conhecer. Inteligência emocional gira, faz esse movimento também. Aí agora nós vamos para o terceiro pilar. Uhum. Primeiro nós acolhemos a emoção. Pronto, já acolhemos. Estamos tristes, alegre, com nojo, decepcionado, enfim. Agora o terceiro pilar é sobre reconhecer essa emoção. Uhum. Reconhecer e investigar essa emoção. Eu preciso conversar comigo mesmo e entender por que nesse momento a Sônia está com raiva. Por Uhum. que nesse momento a Sônia está triste? Algo aconteceu. Quando nós não administramos isso e nós não temos essa inteligência emocional, a primeira pessoa que chegar na nossa frente, nós vamos desabar ou nós vamos jogar em cima dela, ou os famosos, nós vamos descontar nela todas as frustrações que nós estamos sentindo. E aí o outro ali assustado fala: nossa, mas o que foi que eu falei? Eu só disse isso. Mas foi justamente isso que você me falou. Não, aquilo foi só, foi só uma gotinha de água. Porque nós passamos o dia todo acumulando muita coisa. E as pessoas olham e vê somente a ponta do iceberg. Deus sabe como está a outra parte que está submersa, que Verdade. está ali, louca, assim, terrível, numa situação onde ela já não está mais aguentando, está com vontade de explodir, está com vontade de soltar o verbo, mas não tem coragem. Então, nós temos que investigar. Bem, vou fazer o processo. Como é que isso acontece? Eu cheguei no meu trabalho muito chateada com a Maria. Aí eu explodi com a Maria. Sim. A Maria saiu de perto. Depois eu falei: meu Deus, eu explodi com a Maria, mas será que era com a Maria? Aí eu só consigo descobrir isso quando eu chego à noite em casa. Isso porque eu ainda não trabalho a inteligência emocional. Não desenvolvo a inteligência emocional. Aí lá, pam, aí eu ligo, peço desculpa para Maria. Não sei nem por que eu briguei com ela. Amiga, eu não sei por que eu briguei contigo e tal. Quando eu tenho a inteligência emocional, eu percebo, eu me afasto um pouquinho para fazer esse processo de investigação, para entender o porquê. Então eu digo: nossa, eu já sei o que foi que aconteceu. Eu esqueci de pagar a conta da luz. Hoje era o último dia. Eu estou muito chateada comigo. Então isso gerou em mim um desconforto e fez com que eu me sentisse mal. Então qualquer coisa que vier vai me deixar mais chateada ainda e com muito mais raiva. Então eu não vou me reportar o que aconteceu lá. Eu vou me reportar só o que aconteceu aqui. Se eu tenho inteligência emocional, eu fiz essa investigação e eu respiro, exalo e entendo que os outros não têm a ver com isso, tem a ver comigo. As questões são minhas. Eu tenho que administrar isso. Isso é fato, né? Uhum. Eu Exatamente. vivi uma, eu vivi uma experiência em que eu tive que pedir demissão do trabalho. Muito mal, logo após a pandemia. Muito mal. Eu perguntava por quê, antes de começar todo o meu processo. Eu queria entender por que as pessoas não percebiam que eu estava sofrendo. E aí eu não desentendi, não cheguei a brigar com ninguém, mas eu meio que fiquei dura e as relações
foram, ou conversar, ou dialogar, foram diminuindo. Eu sei que logo depois do meu processo, depois de um longo trabalho comigo mesmo, eu voltei naquele local e pedi desculpa. Por isso que hoje eu levo essa mensagem. O nosso comportamento, ele não tem a ver com o outro, tem a ver conosco, tem a ver com a forma como nós administramos nossas emoções, gerenciamos. E essas emoções que faz com que a gente tenha esse rompante, tem a ver com as nossas memórias e com as nossas experiências passadas. É isso que trabalha o método TPM, que é o método que eu trabalho. Sim. E muitas mulheres estão aí avançando para a vida. Porque quando eu me conheço, eu consigo ter uma relação saudável. Primeiramente comigo e depois com o outro. A partir do momento em que você procura se nutrir com boas informações, olha o que você está dizendo, que bacana. Você conversa com os terapeutas, você participa das lives, e aí você traz para você esse conhecimento. À medida que você traz esse conhecimento, você vai tomando consciência de que hábitos que não te edificam, que não te ajudam, devem ser eliminados. E novos hábitos devem ser incorporados às tuas práticas. Isso é inteligência emocional, com certeza. Agora eu entendi realmente a tua pergunta, e à medida que eu vou crescendo, eu vou fazendo novas escolhas. Olha só, hoje eu tenho a facilidade, e todos os dias eu tenho que fazer boas escolhas para que eu consiga nutrir realmente as boas informações, que eu faça jejum de informações, que eu use, que eu canalize realmente os meus pensamentos e a minha atenção para aquilo que me edifica, que seja crenças fortalecedoras, e tudo isso vai fazendo a gente amadurecer mesmo. Agora, quando tem questões ali mais intrínsecas, questões mais profundas, então a gente vai lá e começa a procurar um profissional justamente para fazer esse processo investigatório, que foi isso que eu fiz e muitas outras pessoas também. Isso. Vamos para o quarto pilar? Vamos. Então, o primeiro é estado de presença. Olha como é que eu já aprendi. Estado de Isso, vai lá. presença, acolher. E o terceiro pilar é reconhecer, investigar. Reconhecer. Que é reconhecer a emoção. E o quarto? Quarto, vamos agora do quarto aqui. O quarto é encarar o momento. Eu vou me afastar da cena e eu vou me observar para decidir como eu vou agir. Aí vou trazer um clássico aqui. Como eu sempre fui assim, muito assim, agoniada, assim, elétrica. E quando eu me aborrecia, hoje, quando não, hoje, quando eu percebo que eu não estou muito bem, aí eu já digo para o meu esposo, não, me deixa aqui um pouco, tranquila. Me deixa aqui, sozinha, que eu preciso me olhar, eu preciso me afastar para então decidir como eu vou reagir. E aí eu vou trazer um exemplo aqui da minha vida que eu acho assim, muito bacana. Quando eu estava no processo, aí eu comecei a fazer a aula de direção. E eu só consegui fazer isso quando eu entrei no processo do autoconhecimento. E eu comecei a liberar muitas emoções que estavam sendo reprimidas mesmo. E a entender o porquê que eu não conseguia. E aí um dia eu fui fazer caminhada com meu esposo, né? E aí entrávamos numa via e eu disse, olha, deixa eu ir dirigindo até o ponto de estacionar. Ele falou, não, você dirige na volta. Eu falei, não, mas eu quero dirigir agora na ida. Ele, não, na volta é melhor. E aí eu fiquei aborrecida. Naquele momento eu disse para ele, olha só, eu percebi, eu acolhi. Naquele momento deu vontade. Eu falei, olha, eu não quero mais dirigir. E eu falei até assim, eu não quero mais dirigir esse carro, eu vou comprar um carro para mim e tal. Eita. Aí acalmei. Coloquei para fora o sentimento. Quando nós chegamos no local, que ele parou o carro, aí nós saímos, aí eu disse, bem, e assim eu fui conversando. Ele, uai, mas o que foi que aconteceu? Eu digo, como assim? Ele, não tá chateada, não? Eu falei, não. Ele disse, mas você vinha ali, já passou. Pronto. Naquele momento, eu consigo, porque quando a gente consegue, quando a gente tem a inteligência emocional, quando a gente desenvolve ela, isso acontece num estalar de dedos. Automaticamente eu me recordo, peraí, vou acolher, coloquei para fora, passou, vamos caminhar para frente. Sem nenhum aborrecimento, fomos. Então o que a gente precisa? A gente precisa encarar o momento. Não adianta negar. Não adianta dizer que está tudo bem, não adianta dizer que não está sentindo nada. Encara e vê como é que tu pode reagir diante daquilo. E aquilo, amiga, eu não estou bem agora. Eu vou só fazer o meu trabalho aqui na Abrapa, eu vou fazer quietinho aqui no meu canto, tá bom? Eu vou respirar, vou colocar uma música, vou me acalmar e tal, e depois eu volto ali.
Então, quer dizer, isso é gerir, isso é a gestão de como eu vou agir. Porque se no primeiro momento eu simplesmente digo que não estou chateada, que eu não acolho essa emoção, eu vou desabar ou eu vou maltratar a primeira pessoa que aparece na minha frente. Uhum. Porque quem está ferido, fere. Isso é fato. Eu Alguém fiz tem que Eu já escutar, fiz né? isso muito quando eu era mais nova. Uhum. Nossa, eu era 5 pedras na mão. Quem chegasse perto Isso. levava. Famoso 5 pedras na mão, né? Eu era muito, 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 muito. Hoje em dia tá mais tranquilo. E E tem sem melhorado contar. mais. Hoje em dia eu tento fazer o que você tá falando agora, que é Uhum, o afastar, para entender. uhum, O uhum. não estressar com aquele. Ou então pensar assim, nossa, aconteceu agora, eu não posso fazer mais nada, eu vou ficar aqui, tá tudo bem. Tenho feito muito isso, tá vendo? Olha, sem ter noção, eu tenho feito isso. Mas não é sem noção, né? Inconscientemente é o que eu falei com você. O que a gente Inconscientemente. aprende aqui, a gente vai Isso, colocando em prática. Porque fica, né? Por isso que eu gosto, eu acho que é importante as lives, porque a gente vai aprendendo. com E é certeza. isso. E olha, eu vou trazer um exemplo aqui que com certeza você vai se lembrar. Quando nós estamos chateados, que nós nos afastamos, ou quando nós estamos tristes, as pessoas, nossa, mas por que você está triste? Mas você tem isso, você tem um trabalho, você. E aí o que a gente faz? A gente engole ou a gente reprime aquela tristeza. Eu atendi uma mulher que dizia assim: eu não posso reclamar. O meu esposo faz tal coisa que eu não gosto. Ele tem um comportamento que eu não gosto comigo. Mas eu não posso reclamar porque no todo a minha família é linda. E se eu reclamar, eu vou estar sendo ingrata com Deus. Olha a percepção. Então, às Aham. vezes, as pessoas não querem que tu se aborreça. Se você se chatear numa roda de conversa e se afastar um pouco, as pessoas vão dizer que tu é zangadinha, que Sim, tu é explosiva, que fulano ninguém pode falar nada. E esses rótulos faz com que a gente se reprima. sim. Isso é verdade. É fundamental. Faz É com que a fundamental. gente não se acolha, né? O meio em que nós vivemos influencia de forma com que eu realmente não haja com inteligência emocional. Exatamente. E a gente não foi, nós não fomos preparados, né? Nenhum momento na vida da gente para ter inteligência emocional, Não, as famílias, os pais, a escola, nada. É tudo uma pressão social e então é muito difícil, assim. É raro ver pessoas que têm essa inteligência mesmo de gerir. Ou vem muito da personalidade ou pessoas que estão muito na terapia, né? Ou fazendo terapia mesmo, porque no geral, a nossa sociedade não preparou a gente para isso e nem prepara, né? É cada um entendendo ali. Eu costumo falar hoje em dia que às vezes eu tô cansada. Esses dias eu tenho até esse exemplo aqui, nem sei se tá certo. Eu tava numa conversa com um tio meu, e aí eu falei com ele que hoje em dia, por exemplo, se eu estiver conversando com você alguma coisa e você falar, Amanda, é azul, aí eu vou falar que é vermelho, aí você vai falar que é azul. Aí uhum, mesmo eu sabendo que é vermelho, eu vou calar a boca, porque eu acho que é mais fácil do que ficar discutindo com você, porque você já tem sua ideia formada. E aí eu contei isso pra ele, aí ele falou, não, eu não concordo, eu acho que você tem que falar assim, tem que defender. Eu falei, mas cansa, porque você tá falando que é azul e eu tô falando que é vermelho. E isso também seria levado em consideração como uma inteligência emocional, porque assim, na verdade eu só escolhi, eu sei que eu tô, tipo, certa, mas eu escolhi ficar quieta pra não gerar mais problema. Então é mais fácil eu me calar e deixar falar, né? Que é uma coisa que eu já não fazia antigamente. Hoje em dia, pra mim, é mais tranquilo fazer. Eu acho que é mais fácil. Eu não sei se eu adquiri isso na convivência que eu te falei do outro momento que eu tava vivendo, mas uhum. pra mim hoje em dia é mais fácil. Em vez de discutir com você, eu prefiro fazer assim. Ah, então tá. Mas com certeza, porque existem situações que elas não merecem o nosso desgaste, o nosso tempo precioso. Eu penso Então, assim. e não é, como eu disse desde o princípio, não é necessariamente pelo outro, mas é por mim. É um desgaste à toa, é algo que não nos vai beneficiar em nada. Mas eu quero, antes do quinto pilar, eu quero reforçar essa fala que você trouxe anteriormente, que é muito importante. De fato, nós não fomos educados. Agora, se imagina eu, né, você que é mais jovem, Amanda, né?
Sim. Amanda, você que é mais jovem, eu que sou uma mulher já de 55 anos, imagina se eu fui educada a realmente a parar. Não fui educada a ficar parada. Eu não Não. fui educada a chorar. Nada de mimimi, né? Por que tá chorando? Né? Por que tá isso? Por que tá sem fazer nada? Porque nós somos educadas para estar o tempo todo na ativa, né? Tanto é que eu lembro que na minha primeira entrevista com a minha mentora, Juliana Souza, eu chorei na entrevista e disse para ela que o método encontrou uma mulher que não se achava digna e com direito nem de parar para descansar. Nem para descansar. Por quê? Porque o meu pai repetiu um padrão, que foi repetido pela minha avó, pela minha tataravó, e por aí vai, né? É E aí, quer verdade. dizer, é todo um padrão que foi sendo repetido. Mas chega um momento que nós podemos quebrar esse padrão. Nós não precisamos levar ele para a vida inteira. Aí você está dizendo aqui, se a Amanda não está conseguindo se manter naquele lugar e praticar o estado de presença, é porque tem algo lá atrás que faz com que a Amanda haja dessa forma. Mas como você mesmo falou, eu vou ouvindo e eu vou aprendendo e eu vou olhando. Por que que eu estou assim? Por que que eu não me acolho? Por que que eu tenho que dizer que eu estou alegre quando eu estou triste? Por que que eu tenho que ficar emburrado o tempo todo quando o outro não tem nada a ver com isso? Emoção é para ser acolhida. Verdade. Emoção faz parte da natureza. E Deus, né? Eu sou cristã e Deus não ia criar um ser tão imperfeito, enfim. Nós temos que nos acolher. Aí vamos agora para o quinto e último Quinto. pilar. Tchan, tcharam. Vamos repetir então, Amanda? Vamos repetir? Vamos, Primeiro, então, vamos lá. O primeiro é estar presente, o estar de isso. presença. O segundo, acolher. O Uhum. terceiro, reconhecer. O quarto é afastar para poder observar. E Uhum. o quinto Isso, afastar para poder observar, porque é o gerenciar. E o é. quinto pilar é o movimento. hum, Eu estive ali, naquele lugar, estou inteira, intensa naquilo que eu estou fazendo. Eu acolho todas as minhas emoções que eu estou sentindo, porque às vezes nós estamos num lugar e as emoções não é assim. Não, agora, à tarde, de manhã, eu vou sentir só a tristeza. À tarde, eu vou sentir a alegria. Né? Esse movimento é intenso, né? Então, eu acolho todo aquelas minhas emoções, né? Faço todo esse processo. E quando chega no quarto pilar, que é o momento de me afastar para olhar e saber como eu vou agir diante daquilo, aí eu volto, né? Como eu disse, quando a gente desenvolve, tudo vai acontecendo simultaneamente. Aí eu volto para o movimento, aí eu volto e vou agir. É o momento do agir. Como eu vou me comportar diante dessa situação? Eu estou lá no grupo de amigos, a conversa estava muito boa, mas eu estava viajando. Estava assim longe, lá na minha casa, que eu tenho que organizar o guarda-roupa e tal. Aí alguém disse para mim: ai, Amanda, o que você tá? A gente marcou isso aqui, você parece que tá. Aí no momento que a pessoa falou, eu me aborreci. Eu me aborreci porque, na verdade, eu estou cansada. Eu não queria ter que ter esse guarda-roupa para arrumar. Então, eu estou cansada. Quando ela falou, eu automaticamente me aborreci. E aí, eu fiquei ali dura, mas não saí da roda. E, ao mesmo tempo, não acolhi e não soube olhar e me afastar um pouquinho para perceber o porquê que eu estava daquele jeito. E aí eu me aborreci com a amiga, e eu já me zanguei, já disse que não vou mais para aquelas rodas, que toda vez que vai é uma confusão, e não sei o que e tal. Quando eu faço e eu desenvolvo, tudo isso vai acontecendo automaticamente com a amiga. Você me desculpa, realmente eu estou aqui, mas eu estou um pouco preocupada mesmo. Lá no meu guarda-roupa, eu tenho que arrumar, isso faz dias, eu estou adiando e tudo mais e tal, né? Sempre fazer esse movimento, realmente desse reconhecer. E aí, quando eu passo por todos esses pilares, chego no quinto, eu já olhei, eu já vi como é que eu vou agir, aí agora eu vou fazer o movimento. Tá. Ela me chamou a atenção, pronto. Aconteceu já atrás que eu me aborreci com a fala dela, mas agora não vou agir dessa forma. Minha amiga não tem culpa de eu ter que arrumar meu guarda-roupa. Pensei imediatamente, ô amiga, não posso agir com ela assim não, amiga, desculpa, tá bom? Desculpa, deixa eu vou ficar aqui com vocês, vamos lá. Então pronto, eu vou escolher como é que eu vou me comportar. E eu não vou me comportar de forma que eu vou dizer,
quer saber? Eu vou me embora daqui, esse papo não tá legal não. Eu vou para casa que eu vou ganhar mais, vou arrumar meu... Não, meu comportamento vai ser outro. O meu movimento vai ser outro. Tem o guarda-roupa? Tem. É bom estar aqui? É bom. Eu preciso disso aqui? Preciso. Então eu vou ficar aqui. Pronto, escolhi com muita inteligência emocional como é que eu vou me comportar. E o meu comportamento diante daquela situação vai ser tentar ficar ali com os meus amigos. Mesmo que eu tenha que dizer, meninos, eu vou ficar aqui mais caladinha, mas eu tô aqui. E eu tô muito feliz porque eu tô com vocês, mas eu vou ficar mais quietinha aqui, tá bom? Sim. Pronto. Que Fez todo maravilha. esse movimento aqui. Simples. Quando isso acontece, Amanda, é fantástico. Não tem como dar errado. Agora, isso vai acontecer sempre, sempre? Claro que não. Vai ter dias que não vai ter inteligência emocional, não. O negócio vai Tem dia que vir. chuta o balde mesmo Tudo, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Tem o dia seguinte para a gente recomeçar. E Porque é um recomeçar exercício, novo né? dia. É um exercício. É igual a É, academia. A gente tá ali na academia, o resultado não chega da noite nos pro dia, moldar chega depois de por um aquilo que as ano. pessoas dizem de nós, né? E quando a gente faz isso, aí demonstra claramente que nós precisamos parar para olhar para nós. Exato. Quando nós trabalhamos a inteligência emocional, quando nós entendemos que ela só é possível através do autoconhecimento e nos conhecendo, conhece-te a ti mesmo, já dizia Sócrates, não é isso? Ou não se ama aquilo que não se conhece, né? Só se ama aquele que se conhece. Eu nem sei se a citação está certa, né? Mas enfim, essa frase a gente é clássica, né? E aí, quando a gente se ama, quando a gente se conhece, a gente se ama. E quando a gente se ama, a gente se acolhe. Não se ama aquilo que não se conhece. Só realmente. Por isso, hoje eu me amo mais do que nunca. E para se amar verdadeiramente, nós temos que olhar para dentro de nós. Não vamos nos basear por aquilo que o outro está dizendo. Porque ele olha na percepção dele. Mas eu tenho que olhar na minha percepção, com o meu olhar. O que eu penso a meu respeito. Isso só realmente me acolhendo. Exato. Olha, primeira coisa, te agradecer pelos aprendizados. Eu acho que foi super maravilhoso a live hoje. Eu acho que, igual eu te falei, foi com uma simplicidade, mas ao mesmo tempo dá para entender uma clareza enorme. Segunda coisa, você falou sua idade, mas estou chocada porque não parece. Você é muito jovem, não parece, eu estou chocada. E que bom que tem, né, esse método e tem falado nesse método. Principalmente agora, né? A gente está entrando em setembro, hoje é dia 2 de setembro, e a gente começa com um movimento de Setembro Amarelo, que é um movimento que tem que ser todos os dias, principalmente pós-pandemia. A gente tem visto que esses números, né, infelizmente, as pessoas têm emocionalmente estão até hoje carregando alguns fardos. Então, que bom que a gente está falando sobre inteligência emocional nos primeiros dias do mês de setembro, que a gente fala do Setembro Amarelo, da prevenção, né, do suicídio. E se alguém aqui que estiver hoje aqui na live ou conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, já temos aqui uma terapeuta, tem os outros terapeutas também, vocês podem entrar em contato com a gente, buscar ajuda, porque é isso, né? É cuidar da gente, cuidar da nossa inteligência emocional, do nosso emocional, para que a gente não tenha que chegar ao nosso limite de tomar atitudes que prejudiquem, né, a gente, infelizmente. E falar para todo mundo estar aqui. Eu tenho amiga que já perdi para isso, então eu gosto muito de pontuar sempre e vou aproveitar essa oportunidade aqui que a gente está falando para poder sempre alertar as pessoas para se cuidarem e cuidar das emoções. E assim, gratidão, Sônia, muito prazer em te conhecer. Que bom que você está aqui também na equipe Abrap, ter profissionais maravilhosos como vocês aqui com a gente. E venha mais vezes e só gratidão. E se você quiser passar também seu contato, se alguém quiser te procurar depois para fazer isso, se você atende online, né? Tudo assim, conta pra gente aí. Muito bem. Eu atendo online, atendo no presencial, grupos, palestras, atendo fora do meu estado, já atendo até fora do país. Então tem muita gente nesse movimento. Graças a Deus, porque não é sobre a mensageira, é sobre a mensagem. A mentora Juliana Souza diz isso muito bem. E quando nós entendemos realmente que não somos nós, mas a mensagem que nós trazemos faz uma
diferença na vida das pessoas, a gente abraça ainda mais e entende o poder que ela tem. E Exato. procurar nas redes sociais Sônia Pargas. Sônia Pargas, eu acho que não vai ter nenhuma igual, não. É, Porque o o nome é sobrenome é diferente. quase que único aí, É Sônia super Pargas, é diferente. diferente. É, diferente. Muito legal. Quando começou, eu falei, olha, eu tinha, como eu li rápido, eu entendi Sônia Braga. Depois que eu fui ver que não. Eu falei, olha só, o nome dela é diferente. Então, agradecer aqui os girassóis que participou da live. Tá todo mundo aqui te agradecendo, só elogios. Agora eu entendi os elogios. Não estão errados. Também compactuo aqui, só agradecendo, gratidão. Obrigada. Gratidão pela contribuição e aprendizado. Foi uma live maravilhosa. Muita gente te elogiando aqui, batendo palminha, como é importante se acolher. Amo seu trabalho, Sônia Vargas. Todo mundo aqui elogiando, tá? Daqui a pouco eu vou chorar, porque eu choro com muita facilidade, é muito bom. Olha, olha, olha.